Já vamos começar 11 contra 11, então? Pedindo aqui para a produção já botar na tela e a gente ver qual é a diferença, porque se uma coisa é a questão tática, que a gente sempre analisa o individual também, e eu vou abrir com Formiga, com Bento e Santos. Cara, aí eu acho que por mais que o Bento tenha ido muito bem no Maracanã e tudo, o Santos tem passado uma segurança grande, né? Esses dias eu estava até conversando com um amigo meu, o que tem impressionado no Santos é ele não tá dando nem rebote, cara, em alguns lances, e se posicionando muito bem, né? Então fica a impressão, às vezes, de menos destaque, porque é um goleiro que se coloca muito bem, tem uma ligação direta muito boa também, e acho que está entregando ao Flamengo essa segurança. Essas bolas sem rebote, cara, tem me chamado muita atenção, algumas são até complicadinhas e não tem nem segunda bola, então acho que isso dá uma sensação de segurança grande, então, o Santos. VS. Eu acho que o Bento está muito bem também, mas acho que o Santos, até por uma questão de hierarquia, né? O Bento era reserva do Santos até o Santos sair. Então o Santos, e de fato esse negócio do rebote, cara, pode parecer que não, mas até esses rebotes influenciam até o clima do torcedor, né? Porque quando o cara dá um chute, o goleiro pega, o torcedor dá uma abafada. Se a bola rebate pro meio da área, o torcedor mete, dá aquela explosão e vai até... Aquela tensão. Exatamente. Então, assim, e tem ali algumas bolas que ele tem segurado sem dar rebote, assim, que é um troço que poderiam gerar mais problema. Acho que o Santos tá muito bem, Santos. E olha, assim, tem essa hierarquia, um era titular e outro reserva, mas que baita goleiro também é o Bento, viu? Assim, ele entrou e não houve problemas na meta do Furacão. Exatamente. Essa que é a verdade. Não houve problemas. Tá claro que a cadeia de goleiros lá tá funcionando muito bem. Tem alguma coisa que os caras estão fazendo direitinho lá, né? O Everton saiu e aí entrou o Santos, não deu nenhum impacto. Agora o Santos saiu, entrou o Bento, não deu nenhum impacto. A cadeia tá bem, ao contrário de outros clubes do Brasil, muito claramente isso. Tá muito bem feita essa cadeia aí de goleiros do Atlético. Acho que é no nível mais ou menos do Santos, né? Do Santos Clube, né? Lá com o Arzu lá, que é excelente. Esses goleiros do Atlético Paranaense, ainda, tanto o Santos como o Bento, ainda foram contratados na época do Paulo André, diretor de futebol, né? O Paulo André tinha uma equipe de scout e tal, de análise, que observou e trouxe esses goleiros. Se eu não me engano, os dois são da época dele ainda. E teve um jogo de uma partida eliminatória, que agora eu não vou me lembrar contra quem, na temporada passada, que o Santos não estava, que o Bento entrou na Arena da Baixada do Atlético Paranaense, e ele foi muito bem, né? Assim, jogou espetacularmente bem. Agora realmente eu não me lembro contra quem foi. Para mim o Santos também. E também até por isso, pela questão da hierarquia. Até pouco tempo um era o titular, o outro era a reserva do mesmo time. Eu vejo o Santos com mais virtudes. Beleza, vamos lá com laterais, né? Começando pela direita. A gente precisa entender qual vai ser a escalação que vai mandar campo Furacão, tá? Se vai mandar 3 zagueiros, é bem provável, é bem possível que o Atlético jogue com 3 homens atrás. Até na nossa formação não vai ficar desse jeito no nosso 11 contra 11 aqui, mas é bem possível, não vou colocar provável, mas é bem possível que jogue com 3 homens na linha de defesa hoje o Filipão. VS, Kelvin e Rodinei. Eu acho que os dois estão jogando muito bem. O Rodinei está jogando num nível muito bom, mas eu vou botar no Kelvin, que acho que é um lateral muito que vai ouvir falar muito nele, e ele está num nível excelente nas duas metades, atacando, defendendo. Enfim, acho que os dois estão numa ótima fase, e aí eu vou botar quem eu acho mais jogador no geral, vou botar no Kelvin. Marcelo Beckler. Também. O que eu vi, eu gostei muito, viu? Gostei muito desse menino. Acho que o Rodinei, uma coisa que o Dorival fez bem, o Rodinei sofre muito atrás. Então que ele defenda na frente. Acho que é uma boa sacada, né? Quanto menos atrás esse time do Flamengo defender, melhor. Porque todo mundo é melhor na frente. Então acho que isso esconde algumas carências do Rodinei que a gente já viu bem. E do Kelvin, o que eu vi, eu gostei até agora. Kelvin também. Formiga, 2-0 pro Kelvin. Eu ia votar acho que o momento é do Rodinei, até pela desconfiança que se tem em cima dele. Acho que ele tem tido uma regularidade boa, algumas partidas num time tão forte como o Flamengo, alguns jogos, teve gente considerando o Rodinei destaque do jogo. Eu acho isso bem sintomático, mas eu entendo, acho que é uma disputa bem equilibrada mesmo. Tá, então o Kelvin leva a melhor, fica empatado 1-1 e a gente começa aqui a olhar para os zagueiros, repetindo aqui, né, essa probabilidade ou possibilidade do Furacão jogar com 3, a gente colocou numa linha de 2, então vamos ter um confronto lá
quase que casinha a casinha, não vai ter nenhum desequilíbrio nesse aspecto aqui na nossa votação. Abrindo então a zaga com Pedro Henrique e Fabrício Bruno. Bruno Formiga. Cara, o Pedro Henrique foi o melhor jogador do Atlético no jogo com os Estudiantes, né? Apesar do prêmio ter ido lá, obviamente, por Vitor Roque e tudo, o Pedro Henrique fez um jogo gigantesco. O Fabrício Bruno é um reserva, teve o seu momento aí no final de semana e tal, mas acho que neste momento, o momento é do Pedro Henrique, assim, inclusive a zaga do Atlético é de uma solidez também impressionante, né? A temporada do Pedro Henrique, ela é muito boa e acho que o momento é todo dele. A gente tá falando de um titular contra um reserva, né? Vitor Sérgio. Então, cara, eu acho que se fosse o Davi Luiz ali, eu votaria no Davi Luiz. Contra o Pedro Henrique, que eu acho que é um cara muito bom. Embora o Fabrício Bruno tenha voltado de lesão bem, eu voto no Pedro Henrique. Tecler? Cara, eu vou de Fabrício Bruno. Eu entendo isso de ser titular e reserva, mas às vezes o reserva de um time pode ser melhor que o titular do outro. Eu vi o Fabrício desde Cruzeiro, né? Ele começando no Cruzeiro, depois Chape e Red Bull Bragantino. Zagueiro rápido, de uma saída muito limpa, muito bom de jogo aéreo. Acho que é um zagueiro que tem todas as qualidades de que um zagueiro bom hoje em dia oferece. Até acho que se não fosse por lesões e tal, desde que ele chegou ao Flamengo, já poderia ser titular desse time. Eu acho ele hoje mais zagueiro do que o Davi. Então, Fabrício Bruno. Tá aí, ó. 2-1, Pedro Henrique levando a melhor. Vamos abrir a quarta, aquela coisa que o Vitor até falou aqui, né? Da quarta zaga, do zagueiro. Hoje chama mais zagueiro pela esquerda também, né? Vamos de Léo Pereira e Thiago Heleno. Vitor Sérgio, pode abrir. Bom confronto, hein? Rapaz, bom confronto. Eram companheiros de zaga, né? Outro dia. Enfim, cara, eu acho assim. Eu acho que eu sempre voto aqui nessas estafetas sempre privilegiando o momento, né? E eu acho que pensando no momento, eu acho que é o momento do Léo Pereira. Então, vou votar nele, mas assim, uma disputa bem equilibrada. Acho que ele está muito bem, acertando tudo, segurança, não errando praticamente nada. A gente fala da confiança, né? O Léo Pereira teve momentos que você olhava para a cara dele num jogo com a camisa do Flamengo, você olhava e falava assim, cara, alguém tem que tirar ele dali, porque ele tá, né, aquele pedido de socorro silencioso. Hoje você vê ele jogando com a confiança lá no alto, tenta a bola longa, tenta a fatiada igual ele deu. Para que ele fez um gol aí recentemente? Pro gol do Arrascaeta no Maracanã? Pro gol do Pedro no Maracanã, né? O gol do Pedro, ele lança o Arrascaeta. Ele é que dá uma fatiada para o Arrascaeta, então assim... Por isso eu vou votando no momento, eu vou votar no Léo Pereira, mas é muito equilibrado. Um voto para Léo Pereira. Eu vou lá no Bruno Formigas. Quem pede, quem corre, pede. Aquela frase que todo mundo conhece já. Pediu, tem preferência. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Não. E se o cara pede e se desloca, aí esquece. Esquece. Né? Fala isso pro Mbappé. Isso. No caso do Mbappé, ele só pediu e parou. Na real por isso que ele não recebeu. Mas, nesse caso aí, eu concordo com o Vitor de que o Léo Pereira tem essa coisa do novo, né? Assim, saiu da fase ruim e tá bem. Que o Thiago Heleno, acho que também não tá mal, e ele é mais zagueiro que o Léo Pereira, assim. O momento do Thiago Heleno também é muito bom, assim, é de uma constância muito grande. Então eu vou no Thiago Heleno porque eu acho que ele é mais zagueiro que o Léo Pereira, num geral. Inclusive, acho que se o Léo Pereira voltasse para o Atlético Paranaense, hoje ele seria reserva. E aí o Marcelo Beckler vai definir, então. Thiago Heleno, porque além de tudo a liderança, tem um termo em espanhol que é muito bom, que é rocoso, né? O zagueiro é rocoso, o zagueiro é meio que uma pedra ali mesmo, assim, ele é uma segurança, uma firmeza, que aliás o Thiago ganhou isso com o tempo, né? Porque ele era um zagueiro estourado, era um zagueiro de muitos altos e baixos no início da carreira dele, dentro e fora de campo, e eu acho que assentou a cabeça no Atlético Paranaense. Acho que a faixa de capitão coube bem a ele também, depois de idas e vindas no mundo do futebol. E ainda, além de tudo, é muito bom algo que hoje pode ser importantíssimo para o Atlético Paranaense, que é a bola aérea ofensiva, né? Para um time que deve jogar mais sem a bola e aproveitar toda a falta lateral, escanteio e tal como uma grande chance, o Thiago ainda é muito bom nessas jogadas também, Thiago Heleno. Então, o Furacão abre 3-1 na votação aqui contra o Flamengo. A galera vai deixando o like
E o Beckler pode manter aí o microfone aberto para responder a lateral esquerda primeiro, com Abner e Felipe Luiz. Gerações aí diferentes. Eu gosto do Abner mais quando joga com 3 zagueiros, ele mais solto, né? Acho que atacando, ele ataca praticamente como um ponta. No time do ano passado, inclusive, ele era um jogador muito espetado pelo lado, né? Ele jogava como um ponta esquerda praticamente e tal. O Felipe é um cara mais de segurança, que acho que tem se reencontrado exatamente segurando um pouco mais e tal, quando precisa atacar entre o Ayrton Lucas. Pelo desenho do 4-4-2 e pela segurança que o Felipe dá, vou de Felipe Luiz. VSR. Então, assim, se você considerar, se você fizesse essa pergunta no começo da temporada, talvez, ou no final da temporada passada, eu votaria no Abner no lugar do Felipe Luiz. Porque o Abner estava voando e o Felipe Luiz vinha num mau momento com problemas físicos e depois com a passagem do Paulo Souza. É importante dizer, o Paulo Souza fez parecer, o trabalho do Paulo Souza e daquela comissão técnica fez parecer que o Felipe Luiz não dava mais para jogar. Isso é importante ser dito, né? Assim, o Felipe Luiz, com o Paulo Souza, parecia que ele não tinha mais condição de jogar. E entrou o Dorival, passou a usar ele de uma outra forma, uma maneira mais inteligente. Você vê que hoje o Felipe Luiz voltou a jogar muito bem. E o Abner não está mal, mas já esteve melhor. Então, por isso, eu vou votar no Felipe Luiz. Bruno Formiga. 3-0 aqui, Felipe Luiz, então, vencendo a votação. Formiga, então, vem. Eu quero escutar a sua voz, Formiga. Para Fernandinho e João Gomes, então, vamos à votação no meio de campo. Eu quero escutar a sua voz, para isso você tem que tirar do mudo. Obrigado. Calma. Não, calma, eu tô tranquilo. Tava dando aquela respirada, porque é uma resposta boa e importante, porque o Fernandinho, ele é o Fernandinho, assim, chega como uma grife e tal, fez bons jogos, foi em alguns jogos o melhor jogador do Atlético. Eu lembro, ele bateu um recorde esses dias, cara, a gente fez o jogo primeiro na arena, o Fernandinho deu mais de 100 toques na bola, acho que foram 106 toques na bola, o que não é comum no futebol brasileiro. É comum no Manchester City, é comum no Barcelona, dependendo do jogo, é comum no Bayern de Munique, não é comum no futebol brasileiro. Inclusive, eu lembro de ter comparado depois o jogo do Arrasca, que foi maravilhoso lá contra o Corinthians, não foi nem perto disso aí. O jogo do próprio João Gomes é muito menos toques na bola do que o Fernandinho, que de fato controlou o meio-campo do Atlético contra o Estudiantes no jogo da ida. E tem sido assim normalmente. O Fernandinho ainda é mais jogador que o João Gomes. O momento o João Gomes está muito bem, mas o Fernandinho também não deu brecha. E tem jogado bem no Atlético. Então, Fernandinho. Um voto para Fernandinho, Vitor Sérgio Rodrigues. 2 votos. 2 votos. Eu acho que o Fernandinho é um excepcional jogador para a realidade brasileira. Acho que dá até mais coisas que o João Gomes, porque tem mais experiência, tem mais bagagem para fazer isso. Acho que o João Gomes está muito bem. Mas se o Fernandinho estivesse no Flamengo, seria meu titular no lugar do João Gomes. Fernandinho. Marcelo Beckler. Também, e eu acho que hoje ele é o jogador, para o jogo de hoje especificamente, mais importante do Atlético Paranaense. Porque se ele chegar perto dos 106 toques na bola que o Formiga falou, quer dizer que o Atlético Paranaense segurou, o Flamengo pode ser que perca 1-0, né? Segura e tal. Mas quer dizer que o Atlético conseguiu segurar, não ser pressionado, manter um pouco a bola no seu pé para respirar, porque quanto mais o Flamengo jogar no campo de ataque, mais a chance do Flamengo marcar vai existir. Então, se hoje o Atlético Paranaense conseguiu usar ele para sair da pressão, para manter bola no meio, para fazer com que o Flamengo não jogue perto do seu gol, o Atlético Paranaense vai estar mais perto de eliminar o Flamengo. E além de tudo, tem a liderança que ele tem, que ele exerce, a hierarquia sobre os outros jogadores. Então, Fernandinho. Fernandinho, então, levando mais um voto aqui para o Furacão, 3-0 contra o João Gomes, 4-2. E detalhe, viu? Eu reabri os números daquele jogo, 106 toques na bola com 85% de passe certo. Num setor muito difícil, assim, porque uma coisa é você acertar 90, 95 sendo zagueiro, que não tem pressão. A outra coisa é num setor carimbando todas as bolas praticamente, com gente no cangote o tempo todo, né? Ele jogou muito aquela partida. Hugo Moura e Vidal, próxima votação aqui que temos pela frente. Eu vou abrir com o Marcelo Beckler. Eu acho que daqui para frente, dificilmente o Flamengo vai perder alguma dessa aqui, viu? Arthur Vidal. VS.
Eu acho que a produção perdeu uma chance de deixar a gente em maus lençóis se trocasse o duelo, né? Se botasse João Gomes contra Hugo Moura e Vidal contra Fernandinho. Mas como agora já passou, se estreparam. Mas tudo bem, que eu sei que a produção sempre quer deixar a gente numa situação difícil. E deixaria, mas enfim, Vidal. Formiga? O Hugo tem jogado bem, realmente. Tem jogado bem mesmo. Tem jogado bem, cara, assim. Mas aí eu acho que não tem como. Eu tava até falando com o Gabriel Simões, nosso coordenador, que já até tá botando a cara aqui. Outro dia brilhou na roxinha segunda-feira. Eu tava conversando com ele e ele falou, cara, o Hugo Moura, para esse tipo de time, para time com o perfil do Atlético Paranaense, ele funciona muito bem. No Flamengo, que é um time que tem, né, passa 90% dos jogos propondo, talvez ele não encaixasse, mas um time como o Atlético, que varia muito, em horas ele é um pouco mais reativo, e eu, de novo, não estou fazendo julgamento do que é bom ou ruim, estou analisando. Para esse tipo de time, o Hugo Moura funciona e funciona bem. É um volante forte, é um volante alto, é um volante que faz uma distribuição de um passe mais seguro, muito bem. Então, por isso que ele foi emprestado, foi bem, e o Atlético já até comprou ele do Flamengo. Sim. E aí a gente segue, então, depois de 3 votos aqui para o Vidal, vamos seguir. O Beckler, temos aqui Terãs e Everton Ribeiro. Aqui é um voto interessante, hein, seu Bruno Formiga? É um voto interessante, mas o Everton Ribeiro voltou a jogar no nível muito bom, o Terãs faz um ano excelente. Tem o fato aí de, num jogo decisivo, ter ido para o banco de reservas, né, por uma questão de intensidade sem bola e tal, mas eu acho que aí vai dar Everton Ribeiro, se fosse no início do ano, talvez, em parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, acho que até podia dar o Terãs, que em algum momento estava descolado, mas agora não dá, né? A galera não pode se esquecer de deixar o like, tá? Isso é muito importante aqui. Muito obrigado às mais de 20 mil pessoas que estão acompanhando o programa ao vivo aqui no YouTube também. Deixando o like e se inscrevendo. Marcelo Beckler. Everton também. E eu vi muita gente com seleção de primeira rodada do campeonato colocando o Terãs, né? Porque eu acho que dentro do contexto do Atlético Paranaense, como ele é o cara talvez mais talentoso do meio para frente, que mais cria, que mais gera, que mais é acionado, ele realmente funciona muito e é muito importante para o desempenho desse time. Mas como jogador, e até pelo momento também, assim, o Everton pode ser melhor jogador, mas está em pior momento, mas nem isso acontece. É melhor jogador e está num momento muito bom também. É incrível como é que o Terãs é completamente outro em relação ao Terãs que jogou no Atlético Mineiro. Sim. Muito melhor no Atlético Paranaense. 2 votos aqui, VSR, para Everton Ribeiro. Enfim, esse daí é outro, né? Se a votação é 2 meses para trás, era Terãs sem dúvida. Hoje, aí os dois estando num ótimo momento, aí eu voto em quem a regra que eu aprendi com o meu amigo Bruno Formiga. Se os dois estiverem num momento muito bom, eu voto em quem tem mais recurso. E eu acho que o Everton Ribeiro tem mais recurso. E além disso, o Everton Ribeiro voltou a jogar muito bem. Para o funcionamento do time tem ajudado demais. Everton Ribeiro. Aí o Flamengo empata em 4-4 e temos agora, né? Coelho contra Arrascaeta. Enfim, vamos para os votos aqui. VSR. Tá no mudo, mas eu entendi que você tá votando no Arrascaeta, é isso ou não? Não, melhor jogador em atividade na América do Sul, Arrascaeta. Mas eu acertei o voto, né? Eu não escutei o que você falou, mas eu acertei o voto. Mesmo, esse voto aí, pelo amor de Deus. Formiga já fez assim. Aí não tem como. E o Beckler também confirma, então a Arrascaeta leva 5-4. Aí a gente vai ter aqui agora Canóbio e Gabigol, mas reforçando que é possível que saia o Canóbio para jogar um Nico, por exemplo, na zaga, ou outro zagueiro, dependendo da escolha do Filipão. Mudaria aqui um pouquinho a configuração de 11 contra 11. Imagino que não mudasse o resultado do voto, Beckler. Não, Gabigol. Inclusive, acho que se o Vitor Roque pudesse jogar, ele disputaria a posição com o Canóbio, né? E até acho que pelo momento não seria absurdo jogar o Vitor Roque, não. Gabigol. Eu até estranhei, narrei com o Formiga os 2 jogos contra o Estudiantes, né? No caso até do Vitor Roque, que não vai poder jogar. Do Pablo também ter jogado. Pô, o Vitor Roque estava jogando mais e o Pablo jogou e não conseguia. Tudo bem, acabou dando certo. O primeiro jogo dele até que foi bom. O Pablo assim, fez pivô legal, não foi um jogo ruim não. O da volta foi osso. Mas até depois do que ele tinha feito, né, contra o Atlético, era uma situação de entrada, mas enfim.
Beleza, Gabigol, um voto, Formiga? 2 votos pro Gabigol. O Canóbio tem momentos ali, mas ele tem a história do não lugar, né? Assim, eu não entendo, às vezes, o Canóbio, ele é um 9 ponto, um ponta 9, eu não consigo entender muitas vezes o que é o Canóbio. Mas teve momentos, mas não tem como, assim, cara. A parada, o Gabigol, mesmo em má fase, ele gera muito jogo e ajuda, inclusive, o Pedro a viver o momento dele, que vai ser outro poupa-tempo aí daqui a pouco. Eu acho que o Vitor já fez sinal de 3-0 ali, então já levou o terceiro voto o Gabigol. Pô, não dá só os números, né? Quando o cara não tá fazendo gol, pô, o cara tá gerando... Porque a galera vai pelo... É Gabigol, né? Não é Gabi assistência, nem Gabi movimentação, né? Nem Gabi geração de espaço. Se fosse, sei lá, Gabi movimentação, ninguém tá questionando. Mas o apelido pega um pouco e eu acho uma bobagem, porque o Gabigol seguiu produzindo muito, seguiu gerando muita situação. Até porque, se não me engano, é o segundo ou terceiro artilheiro do Brasil no ano, né? Ainda. Exato. Perfeito. E aí a gente fecha com o Pedro contra Pablo. O Formiga já deu o voto dele no Pedro, né? O VSR vota como? Não tem como, né? Acho que o Pablo, de fato, eu não entendi ter começado com o Pablo no lugar do Vitor Roque. Assim, acho que o Pablo não disse que veio de volta ainda, pelo menos nos jogos que eu acompanhei. Pedro. Se fosse uma dupla sertaneja, Pedro e Pablo, o Pablo seria aquela segunda voz que quase ninguém ouve. Né? Isso. Inclusive é nome de dupla sertaneja que, se bobear, existe. É possível. Eu vou até pesquisar. Já tem, se bobear. Cara, o Pedro, acho que daqui a pouco vai ser seriamente falado em seleção brasileira, né? Até porque o Matheus Cunha começa a temporada no banco e tal. Podia ter uma discussão Pedro-Hulk, mas o Hulk nos últimos jogos, nos últimos meses, não tem conseguido levar o Atlético, porque o Atlético também há algum tempo também já deixou o Hulk mais na mão. Eu descobri aqui, viu, Beckler, tem Pedro e Pablo, Los Tigres del Norte, viu? Pelo visto é uma dupla de outro país aí, mas tem um Pedro e Pablo aí. Pedro e Pablo, Los Tigres del Norte, não tem a menor chance de ser bom. Isso é México. Quero escutar. Isso é México. Tô chutando aqui. A galera tá participando com a gente, então fechamos aqui um 11 contra 11, 7-4 para o Flamengo. Deu para notar, até no sistema defensivo, o Furacão competindo mais, né, na individualidade e até superando o Flamengo no embate individual, e a partir do meio ali, do meio para frente, o Flamengo abrindo vantagem, levando 7-4 aqui no 11 contra 11.